essas aflições de Cristo, que ele cumpria ou preenchia, completava na sua carne a favor da igreja ou para a edificação da igreja, em primeiro lugar ela tinha uma fonte. Essa fonte das aflições de Paulo, sabe qual é? Era para revelar, versículo 26, está claríssimo aí, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Que mistério é esse? A palavra de Deus o expõe de uma maneira muito nítida. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por isso Paulo sofria. Paulo sofria por causa da grandiosidade da visão de Cristo que ele tinha e por causa da necessidade do adorno da igreja. Escute o que ele fala escrevendo agora aos Coríntios. Ele diz assim, 2 Coríntios 11, 2 e 3. Ele diz, eu zelo fala de um ciúme santo, uma carga. Ele diz, eu zelo por vós com um zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Esse é o lado positivo. E também tem o lado negativo, logo em seguida aí, o próximo versículo, 2 Coríntios 11, 3. Ele vai dizer, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também sejam os vossos corações corrompidos e se apartem. Olha aí outro motivo pelo qual Paulo sofria. Corações de irmãos e irmãs que se apartavam da simplicidade e da pureza que são de Cristo. Você vê, irmão? Bastante motivo de sofrimento. Sofrer porque a glória que é vista ainda não foi alcançada e sofrer por causa dos desvios e das distrações dos irmãos. Esse era Paulo. Irmão, esse é o nosso chamamento, se nós queremos cooperar com o Senhor. Sabe por que nós, de maneira geral, não sofremos nem por uma coisa nem por outra? Porque por um lado nós não temos visão e por outro lado nós não temos compromisso. Então que o Senhor nos ajude nessas duas coisas. Estando eu no meio dos exilados. Depois dele falar sobre esse mistério que toca a questão de Cristo e da igreja, ele diz no verso 27 assim, aos quais Deus quis dar a conhecer, aos seus santos, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Não apenas entre os judeus, mas a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, aqui Paulo vai designar esse aspecto do mistério, aqui em Colossenses, desta maneira. Em Efésios ele diz, grande esse mistério, Cristo e a igreja. Em Colossenses ele designa de uma outra maneira nesse versículo e ainda de uma outra no capítulo 2. Aqui ele designa assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe o que isso significa? Não apenas Cristo em vós, regenerando o seu espírito. Cristo em vós vos dando nova vida. Estáveis mortos e ele vos deu vida. Mais que isso. Cristo em, aí significa formado em. Já citamos Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem sofro as dores de parto, até que, então era algo que não estava cumprido ainda, até que Cristo seja formado em vós. Se isso já fosse fato, Paulo não precisava sofrer. Mas ele sofria. E por que ele sofria? Porque ali havia uma igreja que ele amava, dentre tantas. Mas havia um particular naquela igreja. E que estabelecia um particular na relação de Paulo com as igrejas da Galácia. Sabe qual é? Eles demonstraram amor a Paulo de uma maneira muito, muito especial. Irmãos, aqueles eram todos pagãos e cegos. Paulo entrou na Galácia e pregou o evangelho. E pregou o evangelho numa tal clareza, como pela graça do Senhor ele sempre fazia. E aqueles irmãos receberam o Senhor Jesus. Então ele vai dizer assim no capítulo 3 de Gálatas, ó Gálatas insensatos. E vai perguntar para ele, como vocês estão desviando do evangelho que receberam, sendo que diante dos vossos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Tal foi a clareza com que eles receberam o evangelho que Paulo pregou. O evangelho anunciado com clareza e recebido com clareza. Mas agora sabe o que eles estavam fazendo? Começaram no Espírito e estavam se aperfeiçoando na carne. Guardando dias e meses e festas e anos e regras dietéticas
e alguns sendo tentados a se circuncidar. Se não vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Alguns diziam assim, né? E Paulo disse o contrário. Se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque o fim da lei é Cristo. Então ele sofreu por aquelas igrejas. E ele diz assim, eu sou testemunha de que vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar. Você vê o amor deles por Paulo? Porque você sabe, possivelmente, isso não é bíblico, isso é histórico, provavelmente Paulo tinha uma enfermidade infecciosa nos seus olhos. Muito comuns naqueles viajantes como ele, que viajava quilômetros e quilômetros naquelas estradas em lombo de animal ou a pé, as estradas empoeiradas, exposto a um sol terrível. Então era frequente essa enfermidade nos olhos. Então Paulo diz, eu sou testemunha, vocês teriam arrancado os seus olhos para me dar. Vede que grandes letras eu vos escrevi de próprio punho. Possivelmente ele tinha realmente um problema na vista, uma doença na vista. E esses irmãos o amavam tanto. Então quando ele vê esse desvio, ali está Paulo sofrendo. Você vê, irmão, antes ele era um furioso. Atos 9 descreve Paulo como um touro bravo. Você já viu lá?